meus bichinhos, minhas bichinhas, saudades de vocês, mas vamos aqui por meio dessa videoaula arrasar e pensar um pouquinho sobre todo esse universo que o Enem exige de vocês para uma excelente conclusão. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que pensar que tudo que tem a ver com conclusão de um texto dissertativo argumentativo para o Enem, nós temos que lembrar do critério que o Enem traz para a gente como um pilar, direitos humanos. Por isso que eu recorro a Hannah Arendt, quando ela diz que a essência dos direitos humanos é direito de ter direito. Isso quer dizer que eu e você temos que ter total domínio sobre as legislações básicas, as cartas magnas, as declarações, os códigos, as diretrizes. Os códigos, as diretrizes e aí as constituições do nosso país e alguns pontos importantes do direito internacional. No que diz respeito, obviamente, a questões de cunho social, cultural, política, ambiental, tecnológico, relações humanas, porque a relação que o Enem vai trazer, sempre como viés de situação-problema, é pautado numa situação que nós estamos vivenciando ou que já é um problema recorrente nas nossas vidas ao longo de várias gerações, séculos, décadas e anos. É imprescindível que você tenha total percepção de que, para desenvolver uma boa conclusão, é preciso construir uma estrutura correta de introdução, com tese, argumento 1 e argumento 2, isso a gente já estudou e vocês podem acessar novamente, assistir novamente essas aulas que foram referentes à introdução e os tipos de argumentos. D1 e D2, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, desenvolvimento 1, desenvolver o argumento que foi apresentado na introdução 1. Desenvolvimento 2, o argumento 2 que foi apresentado na introdução. Nesse viés, nessa macroestrutura, vem a conclusão. A conclusão, obviamente, não se conclui nada que não foi apresentado e desenvolvido. Então tenha bastante atenção, que o Enem vai exigir de vocês a capacidade de vocês de agir diante da realidade. Ou seja, é o exercício de cidadania. Cidadãos planetários, como nós, eu e você, devemos agir na nossa sociedade. O papel social é fundamental diante de uma condição de mundo que nós estamos vivenciando, de caos em relação à violência, em relação a questões econômicas, a crises e pandemias, a relações internacionais entre países, a migração, há questões polêmicas como preconceito racial, xenofobia, tudo pautado nas relações de como o indivíduo age em sociedade. Pensando nisso, é importante que vocês saibam quais são os pilares e critérios necessários para produzir uma boa conclusão. Para que você esteja bem preparado para fazer uma boa conclusão, você tem que colocar um dos princípios básicos na sua cachola, que é você vai trazer a proposta de intervenção para resolver o problema apresentado na situação, o problema do tema. Cuidado com essa ideia de que, como eu tenho dois argumentos, argumento 1 e argumento 2, eu tenho que trazer uma proposta de intervenção para cada um dos argumentos. Não é verdade.
O Enem é muito claro, ele traz a perspectiva de que pode até existir mais de uma proposta, mas a proposta que vai ser avaliada é a mais completa. Mais completa em relação a quê? Vamos revisar os elementos necessários para uma, conclusão, nota máxima. Vamos lá. O que é a ação. Quem, que é o agente que vai agir, diante dessa necessidade de ação interventiva, o responsável central, tá? Isso não quer dizer que não possam ter agentes em cooperação nessa ação, como o meio e o modo pelo qual essa ação ela vai ser desenvolvida, não é? O efeito, que é o para quê, que vai se trazer aí qual o objetivo pelo qual aquela ação será efetivada, desenvolvida, ou será efetivada ou será desenvolvida. Muito importante, queridos, que vocês coloquem em prática na hora do seu texto sempre esse pilarzinho de obedecer os elementos. Não há necessidade de elementos em ordem, mas não pode se deixar nenhum de fora. Esses 4 elementos seguidos de detalhamento, que se torna o 5º elemento. Esse detalhamento ele pode ser feito de qualquer um dos outros elementos, já vai ser considerado detalhamento. Então, vamos lá. Fica a dica para vocês. Proposta completa é aquela proposta que trouxer a proposta de intervenção completa diante dos 5 elementos. Ação, agente, meio e modo, efeito e o detalhamento de qualquer um dos outros elementos que eu acabei de citar, tá? Como fazer isso? Como desenvolver isso? Como isso vai ser cobrado, tá? É importantíssimo e imprescindível que vocês tenham como organização na hora de fazer seu projeto de texto a estruturação da sua conclusão, porque faz parte desse projeto de texto e vai ser avaliado assim lá na grade de correção. A grade de correção, ela vai trazer, tá, como níveis, nível 0, aquele texto que não atender a proposta de intervenção. Então, para você fazer uma boa proposta de intervenção, primeiro você não pode tangenciar o seu tema. O seu texto foi tangencial ao tema, provavelmente o seu texto também não vai passar do nível 2 lá na conclusão. Por quê? Porque você tangenciou, ao longo do texto. Sua proposta também fatalmente estará tangenciada. O critério aí 5 traz esse nível 0 para texto tangenciado, para ausência de proposta e para proposta que desrespeite os direitos humanos. Nível 1, 40 pontos. É exatamente a proposta de intervenção que tem elementos nulos, tem elementos com tema tangencial, tá? E tem apenas ou um único elemento. Então, tem 3 possibilidades aí, tá? Critério 5, nível 2, valerá 80 pontos. É quando você vai literalmente ter 2 elementos válidos ou, presta bem atenção no que eu vou falar, trouxer ideias condicionais. Se o governo estabelecer um investimento em educação, esse se, ele é condicional. Então, traz a ideia de dúvida, de possibilidade. Isso não é uma proposta válida, direta, concreta, porque dá a ideia de dubialidade. Então, se você trouxer no seu texto mais de uma, lá na conclusão, condicional, isso é elemento que não vai proporcionar que você consiga passar do nível 2, tá? Nível 2, 80 pontos, também se você tiver 2 elementos válidos, ou seja, construiu o que e quem, ou colocou só o que e meio e modo, o que e detalhamento do que, o que e efeito, esqueceu o meio e modo, ou seja, tem que ter 2 elementos válidos.
tá? Se você não sabe como você vai ser cobrado, fica mais difícil você produzir o texto na hora da sua dissertação sendo construída, tá? Dominem a grade, dominem o conteúdo, vocês com certeza dominarão melhor na hora de escrever e errarão menos, cometerão menos inadequação. A estrutura deve ser estudada, não só o debate referente ao tema. Ok? Você pode saber muito sobre o tema, mas se você não souber estruturá-lo, né, isso vai ser problemático na hora de você, né, escrever a sua redação. Critério 5, nível 3. Você tem aí 3 elementos válidos, cada um valendo 40 pontos. Você terá 120 pontos. Critério 5, nível 4. Você tem 4 elementos válidos. Consequentemente também, critérios 5, nível 5, 5 elementos válidos, partir para o abraço. Então, como alcançar esses 5 elementos válidos? Se você colocar na sua cabeça que aquele texto ele está sendo produzido para intervir a partir de uma situação problema e a partir, obviamente, de questões em que todos os dias vocês estão se deparando, né, direto ou indiretamente na vida cotidiana de todos nós. Observem que todos os temas que já caíram no Enem estão totalmente ligados com questões culturais, políticas, sociais, econômicas, ambientais, tecnológicas, relações humanas, sobretudo. Então é sempre uma relação entre indivíduo e o comportamento desse indivíduo em seu papel social nessa sociedade que nós estamos vivenciando em comparação com outras sociedades, sejam sociedades vigentes ou épocas anteriores. E aí é toda uma teia e toda uma relação entre as ideias que devem ser, né, desenvolvidas.